Sejam todos muito bem-vindos. A gente vai começar mais uma temporada do nosso Pode Isso, doutora? Muito prazer, sou a doutora Carolina Cursi, ginecologista e obstetra, e trazendo esse pod com só informações, com medicina baseada em evidência, opiniões, com assuntos que vocês mandam pra gente de sugestão. Estou muito feliz com os resultados e convido você a participar dessa nova temporada do nosso Pode Isso, doutor. E essa temporada vai ser muito especial. Vamos tratar do mundo das tentantes. Sim, senhoras e senhores, falaremos de tudo que vocês possam imaginar sobre a nossa jornada do maternar. E para abrir essa nossa temporada, eu não poderia deixar de trazê-la, essa pessoa que está há anos na minha vida, desde 2012, quando eu comecei a minha jornada da reprodução, a nossa querida, a nossa embriologista sênior, a nossa diretora do laboratório LabFIV, Luciana Semeão. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Muito obrigada. Feliz que você tenha aceitado esse convite, da gente poder conversar um pouquinho. Eu acho que a sua função como embriologista é muito importante. Você sabe o respeito que eu tenho e tudo que eu falo, né? Olha, não, vamos primeiro discutir com a embriologista, para as minhas pacientes. Então, isso é uma forma de retribuição por tantos anos de respeito, pelo apoio na carreira. Quando eu me pegava em dúvida de caso, eu ligava para ela depois do horário do laboratório. Então, isso é uma forma de estar devolvendo para você todos esses anos de jornada aí comigo, viu? Fiquei muito feliz. Eu também fico com o convite, e é isso que você falou, né? Na reprodução assistida é um conjunto, né? O embriologista e o médico têm que trabalhar juntos para chegar no melhor resultado para a paciente. Então, para mim, enquanto embriologista, quando o médico toma essa liberdade de vir perguntar a minha opinião, é uma honra. Porque se a gente puder dar a nossa opinião em cada caso, para a paciente também é melhor, né? Trabalhando juntos, a gente tem muito mais informação, né? Exatamente. Então, aproveitando o gancho nessa questão de trabalhar junto, eu queria que você explicasse, para quem está assistindo, quem está nos acompanhando, o que é a embriologista? Qual é o papel da embriologista nos tratamentos de reprodução humana? A embriologista é uma médica, a embriologista ela é biomédica. Quem que é a embriologista e a importância dela na nossa jornada como tentante? Certo. O embriologista, ele é uma formação de várias profissões. Tá. A grande maioria aqui no Brasil é biomédico, mas você vai encontrar embriologista que tenha formação de biólogo, farmacêutico, veterinário. Então, várias profissões podem se especializar na embriologia. Tá. E quando que o embriologista entra na jornada da paciente? A partir do momento que o médico lá no seu consultório falou, essa paciente está pronta para a captação dos óvulos, a gente vai ser avisado e a gente vai começar a preparar tudo dentro do laboratório para receber os gametas do paciente. Sim. Então, num dia anterior, a gente vai começar a discutir o caso, ver o que aquela paciente tem, qual é o fator de infertilidade, fazer os meios de cultivo. A partir do dia seguinte, que é o dia da captação dos óvulos, é que a gente começa a agir dentro do laboratório. Então, pessoal, isso é importante o que a Lu está explicando, que a embriologista, ela não vai só saber do seu caso no dia. Isso, exatamente. Né? Ela começa a trabalhar e a se dedicar para o seu caso antes do procedimento, é isso? Isso, porque dependendo do fator de infertilidade que o casal tenha, a gente pode usar técnica A, técnica B, técnica C. Então, quanto antes a gente souber, mais a gente já pode começar a ter uma conversa com o casal e com o médico, e mais a gente começa a se preparar dentro do laboratório também para aquelas técnicas específicas que possam vir a ser interessantes. Entendi. Então, Lu, eu queria que agora que a gente já entendeu o contexto da embriologista e tudo mais, explica um pouquinho pra gente, de uma maneira, assim, a mais lúdica possível, porque eu acho que fica muita dúvida, né? O que é o óvulo? O que é o folículo? O que é o espermatozoide e o que é o embrião? Porque eu sei que às vezes dá muita confusão para as pacientes. O que é isso? Mas a hora eu falo óvulo, agora é folículo, agora é... Explica um pouquinho, para de uma vez por todas, que a gente possa chegar atingir o maior número de mulheres possíveis, o que é cada termo dentro do tratamento. Certo. Então, no ovário, a gente tem os folículos. O normal é a gente ter um folículo dominante naquele mês em que a gente ovule um óvulo por mês. Na reprodução assistida, a gente vai dar medicações para paciente, para ao invés de ter um, eu ter vários. Tá. Cada um desses folículos vai ter um óvulo dentro. O óvulo vai ser retirado.
E o óvulo tem que encontrar o espermatozoide para formar o embrião. Então, o embrião é aquela estrutura a partir do segundo dia de desenvolvimento do laboratório, que veio da junção de um óvulo com um espermatozoide, que pode ser o óvulo próprio daquela paciente, um óvulo doado, pode ser um espermatozoide próprio do casal ou um espermatozoide doado em caso de falta de espermatozoide ou de casais homoafetivos. Mas eu preciso de um óvulo e de um espermatozoide para formar o embriãozinho. Então, assim, não tem como a gente fazer a mistura dos termos. Então, óvulo vem do ovário, vem da parte feminina, vem de toda a estimulação e aí faz a captação que é feita em laboratório e aí a gente entrega para você, né? E aí depois disso vem o desenvolvimento. Isso. Né? Então, pelo que você está explicando para a gente, hoje a gente pode ter congelamento de óvulos? Podemos. É o que a gente chama muitas vezes de preservação da fertilidade. Porque a grande maioria das mulheres hoje que congela os óvulos, congela por um motivo de uma questão pessoal. Idade, trabalho, estilo de vida. Se estiver na dúvida se quer ser mãe agora ou no futuro, faz o congelamento do óvulo, que a gente chama de preservação da fertilidade. Existe congelamento de espermatozoide? Também existe. A gente ainda dá muito pouca ênfase na idade paterna. Nos últimos anos, já tem vários trabalhos científicos que indicam que a idade paterna também pode ter relevância na saúde dos bebês formados, né? Sim. Então, ainda é muito pouco o homem que procura uma clínica, um laboratório de fertilização in vitro para congelar o sêmen por causa da idade, que é o caso da mulher. Tá. Mas a gente tem congelamento de sêmen, no caso, por exemplo, de um fator oncológico. Então, esse marido ou um homem que nem seja casado ainda vai começar uma estimulação, uma quimioterapia, por exemplo. Então, ele congela os espermatozoides com a gente antes. Tá. Então, é menos frequente e são casos mais específicos. Mas a gente pode congelar tanto o óvulo quanto o espermatozoide. E eu posso congelar também, então, embriões? Como é que é? Pode. O congelamento de embrião, ele é feito, então, no 3º a 5º dia de desenvolvimento do embrião. Como é que isso acontece? Eu vou pegar os óvulos, vou inserir o espermatozoide e vou esperar esse embriãozinho crescer um pouco. Tá. Ele vai crescer de 3 a 5 dias. E aí eu congelo. Tá. Então, a gente tem embriões congelados de 3º ou de 5º dia, que é o blastocisto. Tá. A grande maioria dos casos congela em 5º dia, mas alguns a gente ainda congela em 3º. E esse embrião fica congelado, assim como os óvulos ou os espermatozoides. Eu acho que isso dá muita dúvida, né, das pacientes, a questão de congelamento. Então, a intenção é para que vocês entendam que tem o congelamento de óvulos, tem o congelamento de espermatozoide, tem o congelamento de embrião de 3º ou de 5º dia, que é o famoso blastocisto, que é um embriãozinho já formadinho e tudo mais. Isso vai depender, né, Lu, da questão do caso da paciente, Exatamente. do que o médico faz. A gente vê, até no último caso que a gente falou, né, da semana passada, foi uma paciente que congelou pré-embrião há 4 anos e conseguiu gestação, descongelando 2 pré-embriões de 4 anos, né? Então, a gente pode ter qualquer um desses 2 tipos de congelamento, certo? Certo. Agora, uma outra coisa. Qual é o tempo que a paciente pode usar? Então, por exemplo, eu congelei os meus óvulos hoje, vamos pôr em 24. Tem tempo para eu usar? É recomendado algum tempo? Olha, a partir de 10 anos já não se usa mais. Como é que é a questão do tempo? Que sempre fica essa dúvida para as pacientes. Não tem tempo. A gente tem dados científicos, então, bebês nascidos vivos, saudáveis, tanto de óvulo quanto de embrião congelado, há muito tempo, o que nos dá a segurança de que os meios de cultivo, o nitrogênio, que é onde eles ficam armazenados, está tudo certo. A gente tem o embrião mais antigo, mais velho, que estava congelado e que virou uma gestação saudável, de um bebê saudável, ele ficou congelado por 20 anos, que é um tempo imenso, que é uma história muito interessante de um casal que queria adotar um embrião, então eles não poderiam ter filhos com gametas próprios, e eles falaram para a clínica, a gente quer adotar um embrião que esteja aqui disponível ao máximo de tempo possível, porque a gente acha que esses embriões que ficam aqui há muito tempo ninguém quer, e deu certo. Então, assim, a gente não tem um tempo máximo. Por enquanto, a ciência nos diz que o congelamento é super seguro. E se você congelou óvulos com 20 e, mas sei lá, quando eu tiver 40, 45 eu quiser usar, a ciência nos diz que tá tudo certo, que eles ficam bem armazenados. Tá. Então, já que a gente entrou no assunto polêmico e ela me pediu para não falar assuntos polêmicos, mas eu não aguento, eu preciso falar de assuntos polêmicos. Pelo que eu entendi, óvulo, geralmente, são mulheres
que estão postergando a maternidade, estão preocupadas na carreira, não têm certeza e tudo mais. Mas, e os embriões? É um procedimento, é um congelamento que vai envolver o casal. Sim. Não é? Como é que fica essa responsabilidade? Como é que é? Porque, por exemplo, assim, né, Lu, a gente sabe que hoje, infelizmente, a gente tem uma mudança de relacionamento. Os relacionamentos hoje estão durando menos tempo. Isso é estatístico, não sou eu, doutora Carol, que estou vindo aqui no Pod e falar isso. Mas, por exemplo, um casal que congelou embriões, eles têm responsabilidade civil, ele tem responsabilidade, por exemplo, a gente terminou o casamento, entramos para o divórcio, eu vou poder usar esse embrião? Ou, por exemplo, a gente também já teve essa situação, um dos dois vier a falecer. Como é que funciona? Explica um pouquinho para a gente essa questão de embriões congelados com relação a essa responsabilidade civil e do casal. Certo. É bastante... Não sei se é polêmico, mas eu acho que o interessante dessa discussão é que é uma discussão que nenhum casal quer ter naquele momento. Porque você tá ali naquele sonho de ter um filho. Sim. E, normalmente, esse momento é um momento de muita união entre o casal, muita paixão, você tem aquele objetivo em comum. Ninguém quer sentar, olhar um pra cara do outro e falar... E se você falecer, o que a gente faz? E se a gente se separar, o que a gente faz? Só que, infelizmente, a gente tem que ser um pouco prático nessa hora, porque é exatamente o que você falou. Se eu tenho espermatozoide congelado, óvulo congelado, o dono do espermatozoide e o dono do óvulo é a mulher e o homem. Acabou. Não tem discussão. Se eu congelei óvulos, não pode vir o meu marido e falar, não, você não vai usar. Não Isso pode. não existe, tá? Agora, se você congelou o embrião é do casal. E aí, a partir daí, todas as decisões são do casal. Tá. Então, por exemplo, vamos pensar num caso muito triste, que a gente, lá no laboratório, já teve alguns, infelizmente, que é um caso de falecimento. Tá. Pode ser feito um documento em cartório em que o casal fala que, se, em caso de falecimento, eu deixo os meus embriões para a outra parte. Tá. Esse documento tem que ser feito em cartório. Não é o documento simples que você assina na clínica. É um documento externo. Tá. Isso tem que estar registrado, essa vontade. Já aconteceu, infelizmente, de não ter esse documento. E a esposa chegar e falar, mas é meu útero, é só colocar lá e tá tudo bem. Não, mas o seu marido não deixou autorizado pra gente fazer isso. A gente passou por isso, né? Separação é a mesma coisa. Agora, separação pode ser que aquele casal decida entre eles, não somos mais casados formalmente, mas queremos ter esse filho juntos. Tá. O que eu, laboratório, preciso? Eu preciso de um consentimento duplo. Então, aí a esposa, quando fala dupla, é a esposa e o marido, eles precisam assinar, certo? Exatamente. Digamos assim, se daqui pra frente, nessa gravidez, vocês vão morar juntos, vão morar separados, o que vai acontecer ali... Não cabe a nós do laboratório. O que eu preciso é, quando vier no dia da transferência, tem que vir o casal, os dois assinarem todos os papéis. Então, a gente não pede uma certidão formal de casamento, nada disso. A gente pede que o casal envolvido tenha assinado todos os papéis. Então, é importante, infelizmente, né? Eu acho que é um momento tão bonito do casal. Eu não consigo imaginar... A gente, quando tá de fora, fica pensando, mas como você inicia essa conversa? Mas é uma conversa tão importante em que... Ainda mais quando os embriõezinhos já estão congelados, né? Sentar um dia, falar, vamos conversar sobre isso hoje? O que a gente vai fazer? Para já deixar tudo acertado. Até mesmo o destino desses embriões, caso vocês não queiram eles mais, né? Porque às vezes acontece, né? Isso é importante. Isso também queria te perguntar. Fui lá, fiz 2, 3 embriões, não consegui, ou ao contrário, eu consegui de primeira e veio gemelar e tudo mais. O que acontece com os embriões? Eu acho que isso é uma dúvida. Eles são jogados fora? Eles são descartados? É doados sem saber? Né? Então, assim, o que pode e o que não pode nessa questão aí de embriões que sobraram? Como é que é feito? Tem uma vigilância? Tem um controle? Como é que é feito? Eu acho muito interessante, assim, uma parte... Eu, como embriologista, há tanto tempo, às vezes eu me pego pensando nesses casais, falando, cara, é um ato de confiança tremendo, né? Você escolher um laboratório, escolher um médico que vai te acolher, porque o que está acontecendo lá dentro tem que estar acontecendo da melhor maneira possível. Então, tá. Confiaram, estão lá os embriões com a gente. O que a gente pode fazer se o casal não quiser mais esses embriões, seja qual for o motivo? A gente pode ter a doação dos embriões para um outro casal infértil. Tá. Para isso, eu vou precisar fazer exames de sangue específicos na esposa e no marido para garantir
a saúde do casal de acordo com o que a vigilância sanitária pede. Então, são alguns exames específicos. Vai ser preenchido uma documentação de doação desses embriões. Qualquer casal pode doar seus embriões. Tá. Mas assim, então hoje no Brasil é uma realidade a doação de embriões. É uma realidade a doação de embriões. Há uma realidade também do descarte dos embriões. Então, é uma dúvida muito comum. Como que vocês fazem esse descarte, né? O que acontece? Para o descarte, a documentação ela é feita e a gente aguarda 3 anos após o congelamento do embrião. Por quê? Porque até alguns casais ficam meio chateados, tipo, Luciana, mas é uma decisão tão difícil, eu já tomei, como é que eu vou ficar pensando que estão aí ainda? O que a Vigilância Sanitária e o Conselho Federal de Medicina pensam sobre isso e é o que a gente segue, né, enquanto conduta ética. Tá. Esse casal pode mudar de ideia por inúmeros motivos. Sim. Pode ser que você fale hoje, tô aqui com meu bebê em casa, super feliz, não quero mais. Aí acontece, chegando no ano que vem, já aconteceu. Aconteceu alguma coisa, mudei minha vida, ganhei um pouco mais de dinheiro, tá cabendo outra criança e muda de ideia. Então, a gente não faz nenhuma decisão na hora. A gente aguarda os 3 anos, porque a gente dá um tempo para esse casal se entender nesse mundo de não quero mais meus embriões e estou certo disso, tá? E a gente também não descarta embrião se a gente não tiver uma outra documentação. Por quê? Quando o casal vem no laboratório, ele assina um termo de consentimento. Pro descarte, eu vou te mandar outro termo. Porque, de novo, eu preciso que você ateste que aquilo era o que você... Dá uma certeza, exatamente. né? É uma coisa que não pode ser, eu só falei e eu só comentei e você já saiu descartando meus embriões, agora eu não tenho mais o embrião e é isso, né? Exatamente. Eu acho que é a mesma lógica se a gente for pensar, por exemplo, de fazer uma laqueadura, uma vasectomia. Você tem que falar que você quer, esperar um tempo e falar de novo. Com os embriões é a mesma coisa. Se você há 2 anos atrás assinou um documento que eu podia descartar, e se você mudou de ideia nesses 2 anos? Então, a gente nunca descarta nenhum embrião sem o consentimento do casal. Fato, tem que ser o consentimento dos 2, né? E como que é o descarte? Que também é uma pergunta que as pessoas fazem. Nossa, elas vivem perguntando, mas vão jogar fora? Vão colocar na privada, na pia, né? Eu gostaria de ter uma resposta um pouco mais romântica sobre o assunto. Porém, enquanto embriologista e cientista que sou, a gente tem que entender que o que está ali na nossa mão é um material biológico. E ele tem que ser descartado como tal, tá? Então, é um descarte muito simples, muito tranquilo pra gente, mas não tem nenhum... Vocês têm que imaginar que o embrião, ele é invisível a olho nu. Ele tá dentro de uma palheta, que é como se fosse uma colherzinha, que é onde ele fica congelado. Essa colherzinha vai ser descartada como material biológico. Não existe nenhum tipo de interação com o embriãozinho, que é aquele material tão pequenininho que a gente não consegue nem ver. Então, eu sei que é muito aflitivo falar disso para alguns casais também, porque cada muito, né? Falar como que eu vou... Tô descartando o seu embrião. Cada um tem a sua ideia do que aquilo ali quer dizer, mas em termos, assim, do dia a dia, é muito prático e muito tranquilo, porque a gente lida naquele momento como um material biológico. Entendi. Então, é isso que acontece, né? É isso que acontece. E aí, Lu, um outro assunto, né, que agora tá em moda, tá em alta, é a história da biópsia dos embriões, né? Muito se tem na cabecinha das pacientes, né? Elas querem, eu posso escolher a cor do olho, eu posso escolher se é menino, se é menina, se vai vir com a altura tal, se vai vir com essas coisas. Então, eu queria que você explicasse o que é essa biópsia. Então, assim, a biópsia embrionária é o quê? Entendeu? Então, assim, explica pra gente, eu posso mesmo escolher sexo? Eu posso fazer tudo essa... Né? Porque parece que de um jeito que elas perguntam, então eu queria que você explicasse pra gente, que é um assunto que está em alta, todo mundo perguntando sobre biópsia. Sei que elas sempre têm a dúvida se posso fazer nos óvulos, se posso fazer no espermatozoide, mas explica o que é a biópsia que a gente fala nos tratamentos. Então a biópsia, ela vai ser feita no embrião, no 5º a 6º dia de desenvolvimento. O que acontece com o embrião? Ele vai multiplicando o número de células. Quando ele está lá no 5º ou 6º dia, ele tem muita célula. Então, a biópsia, que é a retirada de um pouquinho dessas células, ela é segura. Por quê? Nesse momento, essas células são todas indiferenciadas. Então, quando a gente sempre brinca, não vou tirar um pé, uma mão, um bracinho. É só uma célula, né? É um embriãozinho que a gente fica imaginando já um bebezinho, mas não é. Parece um cachinho de uva.
Tá. Ele tem ali um monte de células que ainda não decidiram o que elas querem ser. Por isso que eu posso tirar algumas. Porque ele não vai nem perceber. Ele vai Então, continuar a o biópsia desenvolvimento não é que vai dele. nascer um bebezinho sem um dedinho. Não. Tá bom, entendi. Eu vou O bebê tirar- nasce completo, gente. Nasce Tá. inteirinho e lindo. Tá bom. Chorando e aí, tudo mais. chorando, não tá. dormindo à noite, igual todos os outros. Entendi. Aí eu vou tirar esse pedacinho de células e vou mandar esse pedacinho, esse montinho de células, para um laboratório terceirizado que faz a análise cromossômica ou genética. Tá. O embrião fica comigo no meu laboratório congelado. Tá. E ele fica intacto, normal. Para ele é como se nada tivesse acontecido. Foi só- Porque ele chegou nesse estágio em que ele tem tantas células. Que aquela que Isso. foi... Eu tiro ali de 5 a 10 células, para ele tá tudo bem. Tá tudo bem. Não sofreu, tá tudo certo com ele. Ele não sentiu dor? Não sentiu Então dor, tá bom. tá bonitinho lá. E aí, a gente faz bem devagarinho, bem tranquilo pro embrião. Tadinho. Imagina. Nossa, mas vamos fazer biópsia? Aí a Coitado. mulherada pensa, eu tô fazendo uma colpo, quando eu levo uma Isso. biópsia, ai, que Dói dor, pra caramba. imagina no embrião. Não, Então, nesse tá, momento entendi. o embrião não tem esses sentimentos todos ainda. Entendi. E aí a gente, essa biópsia lá no laboratório terceirizado, eles vão analisar o que você quer. Tá. A grande maioria dos casais faz análise cromossômica. Por quê? O que a gente tá procurando? As síndromes cromossômicas mais comuns. Síndrome de Down, síndrome de Edwards, síndrome de Patau e outras síndromes. Tá. Alguns casais específicos podem fazer análise gênica, que são aqueles casais que têm doenças na família, Tá. em que já falam pro médico, olha, na minha família eu tenho um primo, um tio, um irmão, um outro filho com essa condição, quero procurar no meu embrião antes de implantar. Então, pelo que você está falando e explicando, não existe uma biópsia aonde eu vou dar um laudo, né, para ver todos os cromossomos, para ver se esse paciente, se o bebezinho vai ter diabetes, pressão alta, nanana. Não. Eu posso procurar algumas doenças focadas que você falou, né? Ou ver se tem todos os cromossomos ou não, e se tem Isso uma mesmo, síndrome. isso mesmo. É isso. Então não existe essa eu vou fazer essa biópsia para saber tudo do meu bebê. Não, e assim, fiz a biópsia, então ele vai ser com certeza 100% saudável, uma criança que não tem nada. Não. Ele pode dar trabalho na escola do mesmo jeito, Pode entendi. dar trabalho na escola, pode tudo. Porque o que a gente analisa não é tudo. E a gente tem que pensar aqui que tem coisa cromossômica e coisa gênica, e não é isso que a gente está procurando. Tá bom. Agora, quando a gente fala em procurar os cromossomos, o que vem junto no laudo? O sexo do embrião. Tá. Porque o cromossomo X e o Y também vão vir laudados. Tá. O que a gente não pode fazer no Brasil? Escolher o sexo. Então, o que acontece? Imagina que eu tenho 2 embriões, Tá. um menino e uma menina. Ué, mas como assim você não vai escolher o sexo? O que você faz? Eu faço a mesma coisa que eu faria se eles não tivessem biópsia. A gente sempre transfere, a gente dá uma nota, né? Nesses 5 dias que o embrião fica comigo, eu vou dando uma nota pra ele. Eu sempre transfiro o de A melhor gente já nota. começa na vida recebendo avaliação. Já. Entendeu, gente? É assim. Desde quando a gente é embrião, a gente já recebe Já nota. é julgado. Se é bonito, se não se tem nota ou não, se passa de ano ou não, entendeu? E tem uns que a gente fala, xiii, olha esse aqui, Esse não vai, esse né? aqui Coitado, já entendi. é julgado desde cedo, Desde tadinho. sempre, entendi, Então a gente entendi. dá uma nota pra ele e a gente Difícil. sempre começa pelo nota 10, pra depois ir pro nota 9, depois ir Entendi. pro nota 8. Então, o que a gente está entendendo é que se eu tiver 2 embriões, um menino e uma menina, para não ter a escolha, eu vou usar outros parâmetros Isso, para poder exatamente. escolher. E a que a gente vai escolhendo é o que for de melhor nota, que for de melhor avaliação morfológica, Isso certo? mesmo. A gente tem uma nota que é independente do sexo do embrião. Então, se a menina tiver a melhor nota, vai ser ela. Se o menino tiver a melhor nota, vai ser ele. Tá, Com e- relação... desculpa. Não, assim, e aí você avaliou da melhor nota. E aí você conta pro casal qual sexo que vai ser Então, transferido? isso que é eu te muito perguntei. interessante. Porque em 2000 Na verdade, é um chá revelação É um chá antes do bebê revelação, nascer, né, meio gente? sem Mas graça. como é que nós vamos fazer a festa? Aí eu já vou dar minha opinião, que é um chá revelação meio sem gracinha, né? Pois é, Então. gente, ó, tô aqui tô transferindo, eu sou a menina, e não dá, bom. Mas eu vou falar o seguinte. Fala. Em 2022, eu É. acho, existia um período de tempo da reprodução assistida que o Conselho Federal de Medicina, para acabar com possíveis lugares que estivessem deixando escolher casal o escolher o sexo, sexo. falaram, quando vier o laudo, não pode pôr se é menino ou menina. Você Tá. fala se o embrião é saudável ou não, cromossomicamente, e não fala. Tá. Tá bom. Aí não deu muito certo porque as pessoas reclamavam muito. Aí mudou de ideia. Depois disso... Um belo dia eu resolvi mudar, resolvi e vou mudar minha ideia. Durou pouco tempo. Só que eu comecei a fazer um experimento social depois disso. Porque eu fiquei muito interessada. Eu comecei a fazer assim. Quando eu recebo laudo, eu viro pro casal e falo assim: olha, aqui tô com o laudo dos seus embriões. Foram analisados 5. A gente tem 2 euploides, que são aqueles cromossomicamente normais. Normais. Você gostaria que eu te enviasse o laudo
pelo WhatsApp pra você saber o sexo? E eu vou te dizer que a maioria fala que não. Porque eu acho que quando você para pra pensar... Você não quer escolher, né, o Imagina sexo. você tá no seu trabalho, no trânsito, no carro, vai vir lá escrito se é menino, se é menina. Acho que as pessoas hoje em dia têm tantos sonhos desse momento. Além de tudo, querem saber, pelo menos entre o casal, né? Que não seja com a família inteira ou no Instagram com o planeta inteiro. Mas a maioria dos casais fala... Ai, não me fala ainda que eu não quero saber. Então, é interessante isso. A gente começou a fazer assim, a gente pergunta. Tem casais que falam, não, pelo amor de Deus, já quero saber, não sei o que eu já comprei, eu quero comprar porque tudo. eu tô indo lá na Alô Bebê fazer compra e tudo mais. Exato. Nem colocou o embriãozinho no útero e já tá escolhendo tudo. Eu já quero marcar o chá revelação, isso, pô. mas a maioria não quer saber. Não quer saber. Que é interessante, né? Eu, de verdade, acho que a gente tem público pra tudo, né? Tudo. Aquele que quer saber, aquele que não quer saber, aquele que quer o mistério, aquele que não quer. Então, a gente tem público pra tudo. Mas, Lu, você deu nesse exemplo aí 5 embriões, certo? Desses 5, 2 eram saudáveis. E os outros 3 que eram doentes, vou chamar assim, que o nome é aneuploide, mas que eles não são recomendados à transferência, né? O que acontece com eles? Vão pro ralo também? Como é que é? Esses 3 a gente vai descartar. Hoje em dia é um pouco mais complexo, porque assim, essas técnicas de análise dos embriões, elas estão evoluindo dia a dia, o que é maravilhoso. Cada ano que passa, a gente vai vendo os cientistas que trabalham com isso, descobrindo novas maneiras de analisar os embriões. Hoje em dia, a gente tem os embriões que a gente chama de mosaico, que são embriões que têm algumas células alteradas e outras não. Se for esse o caso, a gente pode manter congelado e esse casal vai passar em consulta com um geneticista para tentar descobrir se esse embrião vale a pena investir nele ou não. Aqueles que realmente forem aneuploides, ou seja, ou os que vão gerar um bebê vivo com uma cromossomopatia, ou a grande maioria desses embriões vem com alterações cromossômicas que levam ao aborto. Tá. Então, não vale a pena a gente transferir, porque é um desgaste porque físico, a paciente emocional. recebe hormônio, né, gente? A gente fica lá, recebe hormônio e dosa hormônio, faz ultrassom, né? E a gente, como as pacientes falam, a gente perde a dignidade, né? De tanto que a gente faz exame, de Agora, tanto... imagina fazer tudo isso sabendo que aquele embriãozinho tem uma chance de aborto praticamente 100%. Tá. Então, a gente acaba descartando esses mesmo. Mas aí, se eu tiver um casal que é mais velho, só tem um embrião, mandou para você fazer o laudo, né? A biópsia, você mandou para o laboratório terceirizado e veio que é um síndrome de Down. Polêmica, hein, doutora Carol? Eu precisava, né, completar a sua participação com essa parte. Pode ou não pode, doutora? Pode transferir ou não pode? Como é que fica? Como é que fica? Qual que é a sua experiência? É tão interessante a gente conversar sobre esse assunto, porque a gente acaba colocando um pouco a nossa opinião pessoal, né? Eu vou começar respondendo o seguinte. Eu tive uma experiência muito interessante uma vez, faz muito tempo já. Houve uma... Eu estava nos Estados Unidos fazendo um estágio numa clínica lá. E estava tendo um movimento, porque eles tinham descoberto uma maneira de selecionar os embriões através de um gene, que era um gene que causava a surdez. Tá. Então, você conseguiria fazer embriões que não tivessem o problema de surdez. Tá. E naquele momento que eu tava lá, tava tendo tipo um... É que era muito... Não existia redes sociais como hoje. Mas era um movimento ali das pessoas só surdas. Não conta o ano, porque aí conta a nossa idade, né? Vamos falar assim... Fala que as redes sociais ainda não estavam tão... Uns 3 anos atrás, quando as redes sociais não existiam ainda, uns 2 entendeu? Anos. Acho que... essas pessoas se juntaram. Tá. E elas estavam fazendo um movimento. E elas eram surdas. Fazendo um movimento do tipo... Vocês estão doidos? Como assim? Vocês estão achando que o que eu tenho não é digno o suficiente para você não transferir esse embrião? Tá tudo bem comigo. Eu tô bem, eu tenho uma questão... vida. Lógico, eu sou surdo, eu tenho as minhas dificuldades. Mas vida que segue. Que legal. E aí, desde esse dia, eu fico pensando nisso. Porque... É muito delicado a gente definir o contexto daquele casal por uma cromossomopatia que é compatível com a vida. Talvez tenha as suas dificuldades. Sim, com certeza. Mas muitas pessoas têm cromossomos normais e também têm dificuldades. Mas na sua experiência, os casais acabam transferindo ou não? Não, acabam não transferindo. Não transferindo. Então, um embrião com síndrome de Down. Eles podem. Eles podem. Eles precisam achar, é lógico, um médico que tenha essa linha de conduta de falar, eu entendo que vocês querem isso e vocês vão definir a vida assim. Que eu não sei se todos os médicos têm essa linha de conduta. Mas em termos legais, eles podem transferir. Eles podem. Não precisa fazer nenhum processo a mais, documentação, nem nada. Não, eu acho que é provável que a clínica
queira se resguardar de algumas porque depois coisas. lá na frente pode ter as dificuldades da vida, são pais geralmente mais velhos, Sim. e aí vai ser o primeiro filho desse casal, então lá na frente essa criança acaba ficando até sozinha. Mas então tem todo um contexto, né, Lu? Não é uma realidade do nosso dia a dia, tá? Tá. Isso é só é muito mais um exercício de pensamento do que uma realidade. Eu acho que o casal que passou por tudo isso e chega lá e com esse embrião aneuploide, não é uma realidade. Assim, a maioria não transfere o embrião, né? Só que você só não me respondeu uma coisa, gente. Pode ou não pode ficar escolhendo cor dos olhos e é a cor do olho. Ela não respondeu. Eu não sei se ela tá me enrolando para responder ou se ela não quer responder. Acho que ela não quer ser polêmica. Só perguntas polêmicas pra mim? Lógico, eu adoro isso, porque eu prometi pra ela que eu não causaria perguntas polêmicas. Mas se não for causado perguntas polêmicas, não serei eu. Não, o casal... É assim, hoje, com a tecnologia que a gente tem hoje, não existe isso. Ainda. E por que eu falo ainda? Gente, que não até existe. hoje não existe. Parem de chegar lá no laboratório e falar, mas eu posso escolher? Mas a artista tal falou que escolheu. A Beltrana falou que escolheu. Então... Parem. Mas ela foi viajar para fora e escolheu lá fora a cor dos olhos e tudo mais. Isso não existe, sério. Não, no nosso dia a dia não existe. Não é uma tecnologia que chegou a esse ponto. É lógico que as empresas que fazem essas análises, que pensam no lucro que isso tudo daria, fica tentando. Então, a gente já tem um monte de coisa hoje, por exemplo, risco de câncer, dá para ver... que são umas análises, assim, que elas não vão excluir o embrião, mas Sim. elas vão te dar a informação. Olha, esse embrião 1 tem mais chance de um câncer, esse embrião 2 tem menos chance. Agora, a característica física, ainda não chegamos lá. Eu queria agradecer, Lu, esse nosso bate-papo. Começar essa nova jornada, né? Essa nova temporada do nosso Pode Isso, doutora, falando das tentantes e trazendo você aqui, traz muita luz para elas, né? Explicar o que é óvulo, explicar que embriologista é uma pessoa muito importante. Vocês sabem, vocês que são minhas pacientes sabem o tanto que vamos conversar com elas, vamos? Porque realmente, nós médicos, a gente não tem essa vivência e a gente não faz o que elas fazem. Então, por isso que um tratamento de reprodução assistida, de realizar o sonho da maternidade, é um tratamento multiprofissional. Você vai precisar do seu médico, você vai precisar de uma boa clínica, do laboratório que talvez você vá precisar das biópsias, né? Sim. Então, não é o médico. O médico não vai conseguir fazer tudo sozinho pela paciente. Eu queria que você deixasse para todo mundo que está aqui ouvindo pra gente, na sua experiência, como que é a jornada da tentante. Eu queria que você deixasse uma mensagem para essas pacientes, para todo mundo que está ouvindo, aquela que não começou, aquela que começou, ou aquela que começou e já desistiu. Para todo mundo, o que você, como embriologista, pode falar dessa importância dos tratamentos de reprodução assistida? Eu fui muito funda, né, agora? Eu sei. Eu acho... Eu fui, hein? Peguei... Agora eu peguei no coraçãozinho dela, gente. Eu acho que... Na minha visão de embriologista, de quem trabalha com isso há muito tempo, o que eu sinto do sucesso da paciente é perseverança. Eu acho que é um caminho difícil demais, é um caminho de desgaste emocional, de desgaste financeiro, de muito desgaste entre o casal, às vezes, Sim, porque são duas expectativas diferentes rolando ao mesmo tempo. Mas a nossa vontade dentro do laboratório, quando a gente vê, é virar e falar, vamos continuar tentando. Porque é tentativa e erro. Uma hora, esse embriãozinho euploide, bonito, vai chegar. Ou se ele não chegar, a gente tem o óvulo da doadora, que pode ser uma opção. A gente tem o sêmen de doador, que pode ser uma opção. Então, perseverança. Continue tentando aonde suas possibilidades chegarem, que isso vai dar certo. E se chegar o momento em que você falar, tentei, fui e acabou, que seja de uma maneira leve. E para ser leve, eu acho que você tem que ter um bom relacionamento com o laboratório, com o médico que você escolheu. Porque o que a gente ama positivo. Quando vem o positivo, a gente fala que delícia, que legal. Aí vem o bebê, traz na clínica, tirar foto. É maravilhoso. Mas, não que a gente ame, porque é muito duro. Mas a gente fica muito leve e tranquilo quando a paciente fala, Luciana,
não deu, não consegui, Tá mas tudo obrigada. bem. Esse obrigada do negativo, ele mostra que a paciente foi no máximo Exato. dela e foi no máximo em um lugar em que ela estava se sentindo acolhida, Exato, sabe? é Então isso eu acho mesmo. que são essas duas coisas. Quero te agradecer. Muito obrigada pela primeira participação na nossa nova temporada do Pode Isso, doutora, com a nossa super embriologista sênior e diretora do Laboratório LabFIV, Luciana Semeão Francisco. Vou deixar aqui nas nossas pílulas e no nosso vídeo inteiro os contatos do Lab, os contatos da Lu. Se a sua dúvida não foi respondida nesse podcast, me manda, que eu tenho certeza que eu vou responder. Até a próxima.